estudar essas coisas, eu achei super legal também, né? Aham, você vê que interessante isso, né? Eu queria ter 300 anos de vida para poder saber essas mitologias todas. Ah, dá vontade, né, da gente sair estudando esse troço todo, né? Porque eles têm um significado espiritual muito interessante, né? Infelizmente, eu só sei da mitologia védica, mas Ah, eu comecei a estudar há muito tempo a egípcia, mas aí parei. É a muita egípcia coisa. é muito legal. Ah, a egípcia, eu estava conversando justamente com uma amiga sobre isso, porque a egípcia tem lá os deuses dela, os mitos da criação, e aí traz o Anubis, o Anubis seria como o protetor, né? Aí tem o da, como é que o da criação, o feminino e o masculino, está Olha, em Ísis e o Osíris, tem o interessante. da proteção lá é o Anubis, são vários, e lá tem muito mais mito, tem Deus para tudo, né? O da criação é uma deusa que é um crocodilo. É muito interessante, tem um que é um pássaro, cada um com a sua cabeça de pássaro, né? O Anubis Aham. tem a cabeça do chacal, e o outro tem a cabeça do pássaro, o Horus é o da sabedoria, tem a cabeça de uma coruja, se eu não me engano. Tem que ver. É muito legal. Eu gosto de estudar essas coisas, né? Eu comecei a estudar uma mesa, aí fui estudar um pouco da mitologia também, e a gente vê que só muda os nomes, né? Cada qual no seu cantinho, no seu quadrado, mas os arquétipos parece que são os mesmos. Olha, eu nem sei, eu não tenho conhecimento para comparar. Assim, eu comecei a estudar egípcia, mas parei há muitos anos, parei mesmo. Eu fazia curso, inclusive, com egiptólogo, mas aí parei quando eu comecei a entrar Ah, sim. Ah, na mitologia védica e tudo, vi que, nossa, era tanta coisa, aí eu deixei, comecei a fazer só a mitologia védica. Mas, mas que legal, né? É é, legal. mas eu nem sei dizer assim se equivale um com a outra, uma com a outra. Quando eu falo para você, não é que, vou dizer assim, a Coanin é como Maria. Eu digo a energia de compaixão. Eu não digo que é a Hum. mesma coisa, porque são histórias completamente diferentes, né? A Maria, vamos dizer assim, é real, Coanin. Tem uma lenda que fala que ela foi filha de um rei, e o outro diz que ela era outra coisa. E o que a gente sabe é que ela, na verdade, ela era um Buda, né? Ou seja, um ser que iluminou, e aí ela resolveu ficar na Terra ficar cuidando dos seres que estão aqui, enquanto houver tristeza, ela está cuidando deles. No próprio Na Espiritismo, a Terra? gente está cuidando da gente, né? Está cuidando daqueles que estão aqui ainda encarnados. Então ela vai ter muita coisa para fazer aqui. Ela vai E muito trabalhar tempo. muito ainda. Nossa, ela vai trabalhar muito ainda. Isso me lembrou, assim, a história de Bezerra de Menezes, né? Que subiu, está lá, né? E já podia ir para uma colônia melhorzinha, falando, não, eles estão precisando de mim lá embaixo. E, claro, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Estou falando da abnegação daquele Ah, espírito enquanto Bezerra de querendo Menezes ficar foi aqui isso, para nos então? ajudar, né? E a gente precisa de ajuda, vamos combinar, né? Eu nem sabia que Bezerra de Menezes tinha sido isso. Ele teve a oportunidade de ir para um mais Diz elevado e quis isso, ficar e aqui. não quis ficar. Olha, aqui Então, perto, a 2 ruas daqui da minha casa, tem o centro Bezerra de Menezes. doutor Aqui Bezerra perto de Menezes é um da espírito muito Pampina, rua iluminado. Pampina. É, muito iluminado. Teve suas questões aqui, né? Foi político, aí tem todas as questões dele. Tem um filme da vida dele que eu já vi há muitos anos, mostra ali como é que ele Ah, teve tem, uma é? existência difícil, E aí a gente fica vendo esses exemplos, né? Isso que eu te falei veio da É. literatura, né? Que chegam por psicografias, né? E Mas, por coisa e exemplo, tal. essa parte mitológica, pelo menos na mitologia védica, que é a única coisa que eu entendo. É, a mitologia védica, ela, assim, a palavra Veda significa conhecimento. Veda é sinônimo de conhecimento. Mas Sim. eles põem no plural Vedas, porque o conhecimento, na verdade, ele é abstrato, né? Ele não é escrito. Aí depois escreveram. Quando Uhum. passou a ser escrito, eles foram escritos em vários livros, né? Então, vários livros. Aí ficou aquela ideia de plural. Aí Sim. eles começaram a associar o conhecimento aos vários livros. Aí ficou assim, os Os Vedas. Vedas. Mas, na Uhum. verdade, é um Veda só. Sim.
Mas a gente fala no plural, porque a gente associa aos livros. Mas Veda, na verdade, não é o livro, é o conhecimento. Conhecimento, Né? entendi. Que, por acaso, está escrito nos livros. Mas, hoje em dia, poderia estar escrito na nuvem, na internet. Né? Entendi. Aí, esse conhecimento tem diferentes didáticas para falar a mesma coisa. Então, uma é a didática explicando, assim, Aham, isso significa isso, aquilo é isso, no mundo isso é assim, a explicação. Né? aham, E outra didática é através de personagens, bonequinhos. Então, eles criam histórias e as historinhas dizem a mesma coisa que o conhecimento diz, igualzinho. Esses personagens fazem parte da mitologia. Eu estou até com um aqui, ó. Tá vendo? Hoje eu estou com Shiva aqui, tá vendo? Shiva. Ah, sim! Esse é um. Eu comecei a comprar, sim. Ai, tá linda essa camiseta. Ah, é lindo. Comecei a. Ah, o Jeff tem uma pergunta. Fala, Jeff. Olha o Jeff, olha o Jeff aí. Oi, pessoal. Depois, posteriormente, aí, em outra oportunidade, Beth, se vocês puderem me esclarecer a questão do karma, eu fico aqui agradecido, viu? Outra oportunidade aí, tá? Não, a oportunidade é agora mesmo. Essa, toda sua. É essa mesmo. Pode falar o karma aí sobre o aspecto védico, do aspecto espírita, eu vou entregar para a Norminha. Não, beleza, a gente está aqui, eu gosto disso mesmo, sabe? A gente vai falando e vai surgindo o tema. Eu trouxe um tema aqui para falar, mas o mais interessante nem é falar meu tema, é falar o que surgiu aqui. Mas a Beth está falando da mitologia, então, por exemplo, eu vim com Shiva aqui, né? Os Vedas falam bastante sobre a morte, como a gente tem que trabalhar a gente mesmo com a morte, né? A morte é inevitável, a gente chora pela morte, a gente tem medo da morte, a gente acha que morte é uma coisa terrível, e, de certa forma, é mesmo, sabe? Então, uma parte dos Vedas falam do trabalho com a morte, né? O que é a morte, como a gente deve conhecer a morte. Pois é, agora, não, em outra didática, morte é Shiva. Shiva. O destruidor, né? Se você personificar a morte, se a morte fosse um personagem, quem ele seria? Seria Shiva. Aí, olha que interessante. Então, Shiva não necessariamente foi alguém que existiu, andou pelo mundo e morreu. Não é isso, não. Pode até ter sido, mas não interessa e não se sabe. Achamos que não. Achamos que é um personagem criado para a gente entender o conhecimento, para a gente trabalhar melhor. Então, olha só, Shiva é a morte, não é? Então, Shiva é uma divindade, é o Mahadeva, é uma grande divindade, Mahadeva. E ele é chamado assim mesmo, Mahadeva, grande divindade. Maha é grande, Deva é divindade. Então, ele é chamado assim mesmo, Mahadeva. Aí, ele é que mata. Ele mata tudo. Não só as pessoas, mas ele mata tudo que você imagina. Por exemplo, essa nossa aula aqui. Quando der 6 horas, ela vai ter um fim. Não é? Sim. E esse fim é Shiva. Entendi. Não é? Um relacionamento, um casamento. Ele vai ter um fim, com certeza. A coisa mais certa é que o casamento vai acabar. Pode acabar com o divórcio, pode acabar com a morte, pode acabar... De alguma forma, ele vai acabar. Mesmo que seja com a morte. Isso é Shiva. A gente vai morrer. É certo que nós vamos morrer. Então, a morte dá um horror. A gente fica, não, eu não quero que isso acabe, eu não quero que meu casamento acabe, eu não quero que a aula acabe, eu não quero que a minha vida acabe. E aí, colocando a morte como se fosse Shiva, olha que interessante. Shiva é uma divindade. E aí existem diversos mantras e conhecimentos na parte mitológica de adoração a Shiva. Om Namah Shivaya é o mais famoso. Né? É o mais famoso, isso. Então, a gente canta Om Namah Shivaya, a gente reza para Shiva. Na verdade, a gente está rezando para algo que nem existe. E Shiva não existe, é um personagem criado. Então, não tem um espírito chamado Shiva. Aí a gente reza, a gente adora Shiva. Então, essa adoração é necessária, faz parte da mitologia. A gente reza e adora Shiva, a gente faz ritualísticas para Shiva, faz oferendas.
E aí, quando alguém morre, ou quando a gente mesmo morre, o que a gente vê? A gente vê Shiva. E a gente vê a morte, a gente vê Shiva, uma grande divindade. E isso é a morte. A gente se oferece a Shiva. A gente vê que Shiva é o rei da morte. E isso é bom. Não é? Todo o casamento assim tem a mão de Shiva, a nossa vida tem a mão de Shiva. É o projeto de Deus, é o projeto divino. É o grande Deus, Shiva. E ele é onipresente. Shiva está em tudo quanto é lugar. Porque tudo acaba. Tudo que você imagina, tudo acaba. O planeta Terra um dia vai se extinguir, o Sol vai se apagar. Então, e isso é tão bom. Mas como é que a gente vê que isso é bom? Porque a gente ama Shiva. Mas a gente também tem medo de Shiva. Porque a gente não quer que Shiva mate a gente. Então, a gente ama Shiva e a gente tem medo de Shiva. Então, a gente trabalha esses dois lados da gente. Ou eu amo Shiva, ou eu tenho medo de Shiva. Ou eu amo Shiva, ou eu tenho medo de Shiva. As pessoas, na verdade, elas veneram Shiva porque têm medo delas. Tem medo de Shiva. De Shiva, né? Assim, os templos para Shiva, lá na Índia, eles são os mais famosos, sabia? Shiva e Ganesha. Ganesha é o mais famoso. Né? Ganesha. Mas, em segundo lugar, vem Shiva, porque as pessoas têm medo. Ganesha, as pessoas desejam, porque Ganesha é prosperidade, é o que dá certo na vida, e todo mundo quer isso. Sabedoria, né? O de Shiva é o da sabedoria, o que, vamos dizer assim, sempre entendi assim, como aquele que vai te ajudar nos seus processos, para que eles sejam realizados com sabedoria, dentro da... Quem é esse aí que você está falando? Esse seria o Ganesha, Lord Ganesha, né? Da Ganesha. sabedoria, né? Olha, sabedoria mesmo é Saraswati. Ah, tá, Sarasvati. Tá. Ganesha, ele é o que liberta os obstáculos da nossa vida. É o easygoing. Torna tudo mais fácil. Então, ele é um elefante. A figura mitológica dele é um elefante. O elefante vai na floresta, aquela patona, né? E aí vai que vai, tá cheio de galho embaixo, cheio de pedrinha, mas ele nem tá aí, ele vai andando assim. Então, ele não faz sumir os obstáculos da vida. Ele só vai easygoing. Ele vai que vai na nossa vida e a gente vai indo, a gente supera os obstáculos e a nossa vida flui, que é uma maravilha. Então, o Ganesha, todo mundo quer, porque faz a nossa vida fluir. Por isso ele é a divindade mais famosa. Entendi. Mas, então, as pessoas rezam para Ganesha para ter a vida mais fácil. Mas isso ainda é um grande apego aos nossos desejos. Eu quero que a minha vida fique mais fácil. Mas isso que Ganesha faz, de tornar a vida mais fácil, isso você vai perder. Não se apegue tanto a isso, porque isso você vai perder de qualquer jeito. Shiva é o pai de Ganesha. Isso, perfeito. Então, isso que Ganesha dá, sempre o pai, Shiva, vai tirar. Sabe? O objetivo de tudo não é Ganesha, nem Shiva. É Vishnu. Vishnu é aquilo que é tudo. É tudo que você imagina é Vishnu. Tudo. Tudo que você é, tudo que você não é, tudo que você vai conseguir, tudo que você não vai conseguir. Tudo isso é Vishnu. Vishnu é o grande Deus. Talvez seria o Osíris, mas eu não sei mesmo. Também não sei. Vishnu é como se fosse o grande Deus. Seria para quem Jesus reza, o Pai que Jesus chama Vishnu. Equivale ao Pai que Jesus fala, entendeu? Então, tudo, o superior a todos na mitologia é Vishnu. Então, Vishnu é aquilo que é toda a sua vida, e tudo que você tem e não tem. Então, quando a gente faz devoção a Vishnu, na verdade, a gente está fazendo devoção
tudo que é na nossa vida. Quando a gente quer um empreendimento, esse empreendimento não dá certo, quem ama Vishnu está feliz com tudo que tem e tudo que não tem. Porque o que importa mesmo é o amor a Vishnu. Vê se isso não é Jesus Cristo. Jesus Cristo, assim, ele, em muitas coisas, ele é um grande vencedor, mas na maior parte das coisas, durante a vida dele encarnado, ele é um grande perdedor. Né? Uma vida difícil, ele quer divulgar um conhecimento que não divulga muito facilmente, aliás, quase não consegue divulgar, uma extensão muito pequena, só que a força é tão grande que ao longo dos séculos expandiu, né? Mas na época dele mesmo, era uma expansão muito reduzida, muitos obstáculos, né? Tinha os fariseus, tinha um governo romano, muitas pessoas que obstruíam, e acabou que ele foi executado, inclusive. Quer dizer, mas o que deixava ele vivo? Ah, meu Deus, eu não estou conseguindo expandir meu conhecimento. Ele tinha essa consciência. Eu não estou conseguindo, eu vou ser executado, inclusive. Né? As pessoas aqui não estão ajudando. Mas o que mantinha ele vivo era o amor que ele tinha a Deus. Era a devoção. Era a parte mitológica. Ele tinha um personagem a quem ele era devoto, a quem ele se apegava. Isso é mitologia. Então, esse personagem vamos trocar os nomes, é Vishnu. Vishnu é aquilo que ele tinha perdas, Jesus tinha derrotas, e ele não se apegava às perdas e os ganhos dele, as vitórias e as derrotas. Ele não se apegava a isso. Ele se apegava a Vishnu. A Vishnu. Vishnu era tudo para ele no coração dele. Tudo, tudo era Vishnu. Isso era a força dele. E essa força, a Vishnu, é tão grande que Jesus permanece ao longo dos séculos. Mas, na verdade, o que é que permanece? É Vishnu. É Vishnu. Complexo isso, mas é complexo, né? Mas dá para entender. É uma coisa maior, né? É maior do que ele. É isso que você está falando, está além dele, né? Era uma coisa Além que dele. está além dele, né? E é ele também. Sim. Não é ele, é só Jesus. É um pedaço limitado de pessoa, de pensamento, limitado também. Mas Vishnu é tudo que existe, é tudo que é, inclusive ele, é tudo, é o todo, tudo. Tudo que você imagina é Vishnu. Aí, Jesus, na verdade, é um avatar de Vishnu. Krishna é um avatar de Vishnu. Ganesha é um avatar de Vishnu. Então, todos, Buda é um avatar de Vishnu, e o Cristo também é um avatar de Vishnu. Então, Vishnu é aquilo que é. Só que Jesus tinha um grau de compreensão e de amorosidade, de união tão grande com Vishnu, que ele dizia: eu e o Pai somos um. Entendi. Porque é como se fosse uma coisa só isso importava. E Krishna, na Bhagavad Gita, logo no início da Bhagavad Gita, Krishna é um avatar de Vishnu. Ele não está acima de Vishnu. Nada está acima de Vishnu. Mentira, está sim. Brahman. Mas Eu aí, ia perguntar sobre Brahma, porque eu não estava entendendo ainda. Esse está acima, é o todão. mas aí é uma explicação mais complexa, que eu vou chegar lá. Mas aí, Krishna é um avatar de Vishnu. A Bhagavad Gita, né, que é o livro que eu tenho como base, ele é ditado por Krishna. E logo no início da Bhagavad Gita, Krishna diz: eu sou Vishnu. Ele se coloca como sendo Vishnu. Assim como Cristo se coloca como um com Deus. Mas esses avatares, eles são tão grandiosos que eles são o próprio Vishnu. E, na verdade, Vishnu, sendo o infinito,
tudo é Vishnu. Tudo é Vishnu. E todos os avatares dizem, inclusive Buda, Cristo, Jesus, o Krishna, diz assim, esse processo é para todos os seres que existem no universo, o único destino é a integração a Vishnu, com Vishnu. Assim, não tem outro processo. Pode demorar um dia, um mês, um ano, 1 milhão de anos, 1 bilhão, 1 trilhão, uma infinidade de milhares e milhares de nascimentos em vários planetas, em várias formas físicas, indo e vindo, um tempo muito grande. Mas, no final, sempre tem que ser essa integração com Vishnu, até o ponto de você dizer, eu sou Vishnu. Todos vão passar por esse caminho, todos, mais cedo ou mais tarde. E aí tudo que a gente vive, as nossas doenças, nossa saúde, nossa riqueza, pobreza, nossas preocupações, tudo que acontece na vida, tudo que você imagina que acontece na sua vida, só tem esse único objetivo, único, Vishnu. Vishnu. Somente isso. Você acha que a sua vida é formada por vários objetivos diferentes. Hoje eu tenho que arrumar a casa, porque dá uma bagunça. Isso passa a ser o seu objetivo. Eu tenho que ganhar dinheiro para pagar a prestação do meu apartamento. Isso passa a ser o meu objetivo. Eu tenho que conseguir isso. Você acha que você tem várias coisas de objetivo na sua vida. Isso é ilusão. A gente só tem um objetivo. Vishnu. Aí Jesus tinha um objetivo na vida dele. Transmitir o conhecimento transcendental. Mentira. Não é esse o objetivo dele. O objetivo dele transmitir o conhecimento transcendental é um objetivo igual a arrumar a casa hoje, porque a faxineira faltou, ou eu não tenho faxineira, eu tenho que fazer minha faxina, a casa está uma bagunça. É tão relevante quanto eu tenho que transmitir o conhecimento transcendental. Então, Jesus não se apegava a ter que transmitir o conhecimento transcendental. Isso era uma coisa que ele queria, um desejo dele. Mas ele poderia querer fazer faxina em casa. O mais importante dele era Vishnu. Vishnu. Era Vishnu o tempo todo. Então, ele morrer, é claro que é triste, ele não deseja morrer. Ele mesmo falou, livre de mim esse cara, se ele não desejava morrer. Mas não era isso que é importante para ele. O importante para ele é Vishnu. Aí ele dizia, eu não desejo morrer, livre de mim esse cara, mas que seja feita a sua vontade. Então, sempre Vishnu acima de tudo. Quando ele estava morrendo, ele disse, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Ele não estava com raiva que estava morrendo. Ele estava se colocando ali em conexão com o Pai e tudo. Ele só tinha esse Pai dele, que é Vishnu. Eu estou associando as mitologias, entendeu? Para ver como isso é poderoso, a parte mitológica é poderosa no nosso relacionamento com a gente mesmo, como a gente vê o mundo. Então, Jesus se relacionava com a morte dele. Sim, mas ele se relacionava com Vishnu. O mais importante não era ele estar vivo ou estar morto. O mais importante era Vishnu. Vishnu o tempo inteiro. O tempo todo. Assim, e por isso ele é o nosso avatar. Deixa eu ver se... E isso que ele faz, que eu estou vendo aqui agora, no meu aparelho aqui, se eu acho para mostrar aqui para vocês, uma figura de Vishnu. Aliás, Dani, a Dani está ali. Se você achar uma figurinha de Vishnu aí, você mostra para a gente. Eu vou deixar isso com você, Dani. Aí eu vou continuar falando aqui, tá? Senão não vou prestar atenção. Aí mas se bem que eu já acho que eu já vou achar aqui. Aí o que acontece? Você vê como isso é poderoso dentro da gente? Olha ali, ó. Eduardo está mostrando. Pronto, o Eduardo já mostrou. A Dani também achou. O Eduardo achou ali. É aquele ali. Já que a Dani procurou, deixa eu mostrar para as pessoas aqui também. Que bonita essa. Onde é que tem isso, Eduardo? É no celular, né? O Eduardo mostrou. Eu achei umas aqui na internet também. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. É a internet mesmo. A Dani achou no aparelhinho dela também. Olha aqui. Tá vendo? Tem 4 mãos. Em cada mão ele segura um artefato. Esses artefatos significam cada um uma coisa. Esse aqui é Vishnu, a carinha dele. E a peninha de pavão ali em cima.
Tá vendo a peninha de pavão na cabeça dele? Sim. A peninha de pavão, inclusive, não presta a mim que tá no violão. É um símbolo que eu uso aqui em casa o tempo inteiro para lembrar de Vishnu. Eu uso isso o tempo todo. Aliás, o símbolo do meu canal é uma pena de pavão. Deixa eu mostrar aqui. Ah, não sabia que tinha essa. Aqui na cabecinha dele, tá vendo? Sim, 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 sim. E se vocês forem ver a figura de Krishna, também, a figura de Krishna tem uma pena de pavão sempre. Sempre. Então, isso aqui, na verdade, é mitologia. Não é? E a pena de pavão significa o seguinte: é a leveza que tudo tem que ter. Por exemplo, a morte de Jesus é uma coisa, olhando pelos olhos da matéria, de Maya, segundo os Vedas, é uma coisa extremamente densa. A morte é densa. Mas quando a gente está em comunhão com o transcendental, na verdade, tudo fica assim, ó. Fica belo, isso aqui é belo, é beleza. E leve. Aí a vida fica leve assim. Só que é extremamente difícil. Eu mesmo estou passando por um processo na minha vida que eu não consigo ter essa leveza. Essa leveza aqui vem da comunhão com o Vishnu. E não tem outro meio. Ah, mas tem outro meio. Não, não tem outro meio. Você pode mudar as palavras, tudo. Mudar Deus por Vishnu, sei lá o quê, tirar a parte mitológica, porque fica só no conhecimento. Você pode mudar o método, mas o grosso, sabe, o miolo da situação é esse. Fora desse, não tem mais nada. É só esse que dá. E só tem esse caminho, o único caminho. Podem ter outros nomes, mas o caminho é esse só. Aí, eu mesmo não estou conseguindo colocar essa leveza na minha vida. É um fruto da minha Difícil. não conexão com Vishnu. Porque se eu tivesse conectado com Vishnu, eu seria que nem o Cristo. Eu teria vida densa, mas eu seria leve. A minha vida pessoal, ela é, assim, densa. Eu tenho um bom karma. Eu estou falando isso, olha, vai analisando todo mundo aí, ó. Eu tenho um bom karma. O que é um bom karma? São 5 coisas que mostram geralmente, que mostram um bom karma. Bom karma é uma vida leve, uma vida tranquila, né? Olha só, são 5 coisas. Beleza mostra um bom karma. Beleza é beleza mesmo. Você vê uma pessoa muito feia, muito aquele, sabe? Isso é pesado, é difícil, né? Sorte nossa. Oi? Sorte nossa, então. Começamos bem. Começamos bem. Beleza, se uma pessoa muito feia, é um karma difícil, né? Boa família é pai, mães, assim, que passem por espíritos transcendentais, que não são, assim, pessoas drogadas, bandido, sabe? Alcoólatras. Alcoólatra. Às vezes, o alcoólatra, eu trato de pessoas, às vezes, que são alcoólatras, mas que, por incrível que pareça, são bons pais, viu? Uhum. Sabe, a família boa, que cria a gente bem, isso é um bom karma. Bom karma. Dinheiro. Você vê como os Vedas, eles são bem, parece até que materiais, né? Mas não são, é tudo espiritual. Uma pessoa que tem pouco dinheiro e tem que lutar para ganhar dinheiro, ele tem pouco dinheiro, ele tem 10 filhos e ganha um salário mínimo, eu estou exagerando, né? Esse cara, ele vive em função de ter que ganhar dinheiro, porque é louco, é uma loucura, né? Isso é um karma muito pesado, viu? Uma pessoa que tem bastante dinheiro, por que é um bom karma? Porque ele não precisa se preocupar com isso. Sabe, isso é dado a ele. Ele pode se dedicar ao conhecimento transcendental, ele pode se dedicar ao lazer, a uma vida mais leve, ele não precisa trabalhar dia e noite, ele pode se dar o direito de ter uma vida mais leve. O pior
É que eu conheço gente que tem dinheiro, a maior parte é assim, viu? E não torna a vida mais leve por causa disso. Quanto mais tem, mais quer. Quer dizer, desperdiça um bom karma. Até o Jesus falou naquela parábola do avarento, né? Um cara que acumula bens, acumula grãos, assim. Aí Jesus fala ironicamente, coitado, ele nem sabe que hoje à noite mesmo ele vai morrer. Sabe? Então, para que ele está juntando tanto? A maior parte é isso, viu? Tem e não se dá o direito de uma vida leve, mas ter dinheiro não precisa ser o seu próprio dinheiro, não. Pode ser um dinheiro herdado, pode ser apartamentos herdados, sabe? Tem bens materiais suficientes para você tornar a sua vida mais leve, isso é um bom karma. Então, temos aí, ó, beleza, boa família, dinheiro, o outro, quarto, saúde. Saúde eu não preciso nem explicar, né? Obviamente, um corpo saudável torna a nossa vida mais leve, obviamente. E o outro é inteligência. Uma pessoa inteligente, capaz de discernir e digerir bem, entender o conhecimento transcendental ou entender as coisas todas da vida. Entender por que o mundo é assim, por que não é assim. Sabe, ele tem uma mente maior por causa da inteligência dele. Ele vê que as coisas não são fechadas nela mesma. Sabe, não é isso. Por que tem uma guerra ali em Israel? Por que tem outra na Ucrânia? As pessoas de pouca inteligência ficam só dizendo, tá tudo errado, tá tudo errado, tá tudo errado. Uma pessoa de inteligência maior fala, não, não é possível. Tem um propósito nisso, tem algo maior nisso, sabe? Tem uma mente ampla e é um bom karma isso, viu? Ele começa a entender mais as coisas, ele não fica fechado nos pensamentos mesquinhos, sabe? Então, são os 5 itens da nossa malinha do karma. Ó, beleza, inteligência, boa família, dinheiro e inteligência. São 5 itens básicos. É claro que se a gente for falar, a gente vai achar muitos outros, né? Mas os itens básicos fundamentais são esses. E quem tem esses itens da malinha do karma dentro da malinha, assim, a mala é leve. Aí vai todo mundo analisando. Ter um bom karma é um bom sinal, viu? Sinal que provavelmente é um espírito mais velho. É um espírito que já passou aqui, que não precisa... A gente não precisa nascer num país que está degradado pela guerra, passar fome, por enquanto, né? A gente não precisa nascer numa época de uma catástrofe climática. Isso vai chegar, mas não é para a gente, mas vai chegar, viu? Mas a gente não vive com isso. Então, o que acontece? Na minha vida, especificamente, na minha vida, e na de todos vocês, a nossa malinha do karma é boa. Mas então por que a gente não tem isso na gente? Por quê? Pela falta de integração com Vishnu. Com Vishnu. Talvez não dê tempo de explicar o que é Brahman, mas talvez hoje a gente fique no Vishnu. Mas olha só, eu tenho a malinha do karma toda boa. Toda boa. Mas tudo da minha vida é arrastado. E nada dá muito certo. Desde muito jovenzinho. Assim, eu queria, quando era jovenzinho, jogar futebol, porque eu vi os meus amigos jogando futebol. Eu era criança, né? Aí, eu nunca joguei bem. E sempre eu era bullying por causa disso. E sempre ficava na reserva. Nunca, sabe, eu jogar. Eu realmente não era bom. Aí eu... isso... também. Aí depois, assim, eu fui crescendo... Ainda tinha que ser o dono da bola, né? Tinha que ser o dono da bola. Aí resolve tudo. Pois é, aí já é isso aí. É a posse da riqueza, né? O dinheiro lá é a bola. Bem entendido. Eu passei anos estudando arquitetura e eu era um excelente aluno de arquitetura. Eu me formei em arquitetura. Mas, apesar de ser um excelente aluno, eu me formei com CR com louvor, não FRJ. É um CR raro. Mas, apesar disso, na minha vida profissional como arquiteto, eu sempre fui muito medíocre.
e nunca conseguia sair da mediocridade. Aí eu batalhava muito, viu? Eu trabalhava o dia inteiro, eu não tinha tempo quase nem para dormir. Eu trabalhava e nada dava certo, tudo era arrastado. Aí eu desisti da arquitetura. Eu estou resumindo a minha vida, hein? Se fosse falar, eu ia falar a noite toda aqui, né? Aí, depois eu comecei a estudar para concurso público. O primeiro concurso que eu passei foi para segundo grau. Eu, apesar de eu ser arquiteto, eu passei na época, no início dos anos 90, foi exatamente em 92. Passei para um concurso público de segundo grau, apesar de ter terceiro grau, e ganhando um salário bem razoávelzinho, sabe? Aí eu falei assim, não, mas eu não quero isso. Eu quero um status maior, eu quero mais dinheiro, eu quero um emprego de terceiro grau. E comecei a estudar loucamente para isso. Hoje em dia, eu sei muito mais de... Estou brincando, né? Eu sei muito mais direito do que um advogado, de tanto que eu estudei direito. Estudei contabilidade, matemática financeira, estudei muito português, eu sei bastante português por causa disso. Estudei por quase 12 ou 13 anos. No final desse processo que eu conheci a Dani, né? E eu estudava dia e noite, assim, para passar. Bom, até hoje, o meu emprego é aquele do segundo grau. Até hoje. Aí, assim, e tudo é assim na minha vida. Eu queria muito, eu tinha um sonho enorme de ser músico. Ser músico. Eu fico com o violão aqui. Eu queria ser músico. Tem uma época que eu me dedicava bastante à música. Eu fiz escola de música, eu fiz 4 anos de escola de música. Eu tenho carteira de músico profissional. Eu tenho carteira de músico profissional da Ordem dos Músicos do Brasil. O que isso me adiantou? Nada. Antigamente, tinha apresentações de música que e tinha que pagar, como se fossem os festivais, os salários de música, tem que pagar uma participação. Então, eu pagava para tocar. Até que um dia eu cresci na vida e passei a tocar de graça. Estou assim até hoje. Então, hoje, o que é mais importante para mim, na minha vida? Ensinar o conhecimento transcendental. Eu falo só aqui. Eu dou aula em um monte de lugar, eu tenho programa na internet, eu faço bastante coisas. Hoje mesmo tinha um evento para participar de Vedanta. Incrível, gente. É incrível como nada dá certo. Tudo dá certo um pouquinho, tudo cresce um pouquinho, e essa é a minha vida, entendeu? E o que acontece comigo? Hoje eu já tenho 58 anos. E estou cansado. Nada dá certo. Eu estou cansado, eu estou pesado, eu estou denso, eu estou pesado, eu estou triste, eu estou de mau humor. Isso é o contrário disso. Por que eu estou cansado, de mau humor, assim? Eu estou vendo, sabe a vida? Sabe, vocês já viajaram de avião, né? O avião está lá em cima ainda. Senhores passageiros, vamos iniciar o nosso processo de descida. Não está aterrissando, não. Está lá em cima ainda. Ele começa. Eu sei que a minha vida já falaram, olha, seu aviãozinho já está no processo de descida. E a minha vida não muda nunca. Não muda nunca. Aí o que acontece? O que está faltando na minha vida? Isso. Vishnu. Porque vida pesada, Jesus teve mais pesada que a minha. Mas ele tinha isso aqui, ó. Eu não tenho. Pode ser que eu não tenha isso nessa encarnação. Mas eu tenho uma vantagem em relação à maior parte enorme das outras pessoas. Eu sei disso. Eu sei disso. E eu sei por que eu sou pesado. Eu sei disso. Eu sei o que está me faltando. Eu sei disso. As pessoas não sabem. Mas eu sei. Eu não cheguei lá. Mas eu sei que eu não cheguei. E eu sei o que falta para eu chegar. Então, mesmo que nessa encarnação eu não chegue, que provavelmente eu não vou chegar, eu sou um ser humano extremamente raro. Porque eu sei. Eu tenho esse conhecimento. E pode demorar mais 1, 2, ou 3, ou 4 mil vidas. Mas eu já tenho conhecimento. Eu sei onde eu tenho que chegar. Só me falta ir lá.
certo? Isso, e o que é mais importante da minha vida? Era eu ter conseguido jogar bola? Era eu ter conseguido progredir na arquitetura? Ou ser um músico, como eu queria ser? Eu perdi muito tempo sendo músico, viu, gente? Eu fiz mais de 20 anos. Eu fiz muitas composições, eu fiz muitos cursos, eu me apresentei em muitos lugares. Eu tenho um caderno enorme de obras minhas. Nunca saiu do armário. Está aqui no armário. Atrás dessa parede tem meu quarto e os meus livros estão no armário lá em cima, dentro de um saco preto de plástico. 20 anos da minha vida dentro do saco preto de plástico. Aí, o mais importante era eu ter sido músico, o mais importante era eu conseguir expandir o conhecimento transcendental, que é o meu sonho hoje. Nada disso é importante. Porque tudo isso, na verdade, eu vou perder. Shiva, na verdade, vai levar tudo. Músico, conhecimento transcendental expandido e tudo, joguinho de futebol, assim, tudo Shiva vai levar. Mas uma coisa ninguém leva: a minha conexão com o Pai, segundo Jesus. A minha conexão com Vishnu. Até o dia que eu disser, eu sou Vishnu. Aí vou botar a peninha aqui na cabeça, né? Krishna. Krishna, Vishnu e tudo, e vou dizer, nossa, eu sou isso. Então, o importante não é realmente eu conseguir as minhas metas. Tudo isso são meios para eu conseguir esse único objetivo maior. Esse é o único objetivo. Isso é o que os Vedas mostram. Esse objetivo. Como a gente vai atingir esse objetivo? Tem diversas técnicas. Né? E tá aqui, ó, Eduardo Silva levantou a mão. Tá aqui. Tem outra... Eu ia te consolar porque eu nasci para ser rico aos 60 anos e não fiquei. Vou fazer 67 daqui a alguns dias, tá? Então fica tranquilo. Deixa eu colocar para você um resumo do que eu entendi do que você falou até chegar ao karma. Não estudei como você, li alguns livros, Os Iniciados, que é um livro Rosa Cruz, mas vou tentar resumir o que eu entendo. Vamos falar do primeiro que você falou, que foi Shiva, né? Sim. Shiva é a destruição, mas ele também é a transformação espiritual, material e do intelecto, né? É uma tríade, mente, corpo, espírito. E ele vem para acabar com mostrar exatamente isso. Acaba tudo, cara. Então não interessa a tua ideologia, não interessa se você ficou rico, bilionário, vai tudo virar pó na terra. As tuas ideias, você queria ser músico, pois é, tu não foi, o que tu vai fazer da vida? Ele te obriga à transformação. Aí você entra no caos. Minha vida, estou cansado. E aí pega essa peninha de pavão e você vai lembrar de quem? Isso, Vishnu. Vishnu traz a ordem ao caos. Quando você encontra Vishnu, quando você equilibra, me perdoe se essa foi a minha interpretação. Quando você busca o caminho do meio, onde o bem e o mal são as faces da mesma moeda, você atravessa toda a tormenta de Shiva e chega a Vishnu. Né? E o que é o nosso karma? Aqueles 5 caminhos. Nós começamos assim, nós tínhamos um estudo lá na criação, né? Beleza, alguns ainda têm, eu um pouquinho ainda, estou mantendo dessa. Só que em momentos, no desenvolvimento, nós começamos a errar em algum ponto. Então, quando a gente passa, eu vejo a karma como a lei espírita do retorno, né? O karma é como se fosse uma onda, se você bater muito forte na água, vai fazer onda. E você está no meio desse caminho. Então, quando a gente vem aqui, o nosso karma, cara, olha só, eu não sei se vale a pena ter esses 5 pontos positivos e não saber aproveitar. Acho que foi isso que aconteceu. As pessoas vêm todas positivas e não aproveitam. Você falou muito, aí você pelo menos tem uma Daniela na sua vida. Eu tenho uma Consuelo na minha vida e olha, já é riqueza. Olha que riqueza boa. Então, se você hoje tinha um evento e não foi, cara, é porque tu tinha que estar aqui para conversar com a gente, trazer toda essa beleza que você passou para a gente, que é isso mesmo, a gente tem que treinar essa perninha de pavão, que é o grande desafio. Então,
Hoje, olha, eu estou nesse grupo já há um tempão, não consigo entrar nenhum santo sábado, tem sempre alguma coisa para me fazer. Hoje, eu falei, palestra védica, não, tenho que ver. Olha eu aqui. E tem mais, eu tenho um pastor alemão que ele é irrequieto, ele está aqui quietinho do meu lado, não deu um pio ainda, entendeu? Não, está aqui, dormindo quietinho ali na porta. Não vou nem te mostrar, porque ele pode ficar animado, querer aparecer aqui. Então, eu não sei se essa foi a intenção da tua palestra, foi esse o entendimento que eu tive. Vamos colocar o que você falou, né? Shiva, Vishnu, o karma, como uma herança que nós estamos trazendo daí, sabe lá quantas vidas, e está só faltando a gente um dia merecer atingir a plenitude de Vishnu, e aí sim, quem sabe a gente entender o que quer dizer ver a face de Brahma. Né? Tá bom? Obrigado pela oportunidade. Nossa, adorei, Eduardo. Olha, estou aplaudindo. Amei isso aí. Amei. Namastê. Namastê, vida. Que maravilha, cara. Eu vou fazer uma frase que eu usei quando eu tinha 17 anos. Romani Padme Hum. Romani Padme Hum. Foi quando eu comecei a estudar um pouquinho de Vedas, depois eu fui para o Alcorão, porque eu queria entender tantas religiões se o Deus é um só, né? Mas obrigado, Marcelo. Gostei muito de conversar com um védico. Se sobrar uns minutinhos no final, a gente canta ali no violão. Opa! Romani Padme Hum. Pois não, bom. O Vidal estava querendo falar. Vai, Vidal, por favor. João Antônio Vidal. Aparece ali embaixo. Fala aí, Vidal. Oi, Vidal. Oi, Paturi. Paturi, você me deixou boquiaberto com a tua coragem de fazer esse desnudamento. Eu vou até assistir de novo. Olha. Para ter certeza se eu peguei todos os pontos. Talvez tenha passado um ou outro. Mas só queria te dizer o seguinte. Eu estou com 68 anos. Você está com 58, não é isso? No meio do caminho entre os 58 e 68, eu também estava assim. E eu meio que joguei a toalha. Olha. Eu pensei no seguinte. Mais 20 anos, vai tudo mudar. Todas as minhas ansiedades agora vão estar diferentes. Aquelas coisas que eu gostaria muito de descobrir vão aparecer naturalmente. Vou voltar para casa. Lá eu me inscrevo numa universidade e resolvo as minhas inquietudes. Aí fiquei no meu cantinho. Fui para um retiro. Aí me mudei de cidade, etc. Mas a turma não me deixou quieto, veio me localizar aqui, me deram umas cutucadas e me fizeram tentar pegar a toalha de volta. Então, eu acho que deve ser normal, nessa transição etária que você está começando e que eu já passei, entendi isso. Tá? Eu quero dizer o seguinte, não joga a toalha fora, não. Mesmo que você tenha desistiu de alguma coisa, deixa ela pertinho de você, porque a turma cutuca a gente e faz voltar. Enquanto a gente estiver encarnado, todo dia é dia, toda hora é hora. Tudo pode acontecer. Eu empresto. Olha. Não. Isso aí. Não pense que não vai ser mais nessa, não, porque não dá para saber. Ô, Vidal, muito obrigado. Nossa, adorei isso aí. Foi um presente que eu ganhei. Muito obrigado, viu? Eu ia falar isso, porque eu estou no meio desse caminho aí, e às vezes é exatamente assim que eu me sinto, conversando com você, Marcelo, falando dessas questões que a gente começa, chega uma hora que a gente, não é possível, tá tudo esquisito, parece que as coisas não vão para frente. Eu, ainda mais, eu sou cabeça de engenheira. Cabeça de engenheira, né? Isso aí, Vidal, colega de profissão aqui, 2 engenheiros químicos, e tem um gosto pelas coisas, né? Do espírito, as coisas esotéricas, e a gente tem uma hora que a gente, caraca, o que eu estou fazendo aqui? Já não sei mais para que lado vou. E aí a sabedoria do caminho do meio, né? A gente acaba. É como o Vidal falou, a gente é convidado num convite irrecusável. A gente, quando viu, já foi, né? A gente, quando viu, já está envolvido, quando viu, as coisas já
estão levando a gente para esse caminho. E pegando aqui carona no que o Eduardo falou, eu brinco dizendo que essa palestra eu não perco por nada, porque você me faz sair da caixinha. Realmente, enquanto espírita, a gente tem a nossa caixinha, tem as nossas crenças, tem as nossas convicções. Não que eu mude as crenças e as convicções, mas eu consigo enxergar elas de uma maneira tão abrangente, tipo assim, não é só aqui que eu vejo assim. Você vai dar nome diferente, você vai fazer, mas caramba, tá tudo ali, é um grande todo que pega todos nós, né? Seja o Brahma, né? Brahman, É o isso, maior, né? é o Brahma. Quando a gente se vê, a gente está lá. Não importa se é a mitologia egípcia, que foi como a gente começou a nossa conversa hoje, né? A gente falou de mitologia, e de repente a gente se vê nessa mesma situação. E isso é muito salutar. Eu gosto porque, além de, como engenheiro, como eu estava falando, a gente tem a razão um pouquinho mais forte para algumas coisas. Nossa, a gente vê que, na verdade, está tudo aí e é tudo caminhos, né, das coisas que a gente precisa entender, praticar, enfim, eu amo esse nosso encontro aqui, eu sou a maior fã, e eu falo para todo mundo, eu brinco, às vezes eu falo para todo mundo, gente, esse encontro nosso do primeiro sábado é imperdível. Que maravilha. Eu acho mesmo, não desista da gente não, que a gente não vai largar você. Pronto, acabei. Eu nem falei, acabou. Pode falar, talvez no ano que vem, talvez eu tenha que sair desse grupo, porque os finais de semana eu estou com os projetos, e talvez esse final de semana fique... Não sei se eu vou conseguir ter... Vai ficar pesado para mim. A gente cria um dia só para você, não seja por isso. Quarta, quinta, terça, a hora que você quiser, só você marcar. Não pode fazer gravado. A gente grava. Isso, olha, a gente grava. Deixa eu só te colocar mais uma coisa, completando o que o José Vieira falou, foi muito importante você pegar a toalha de volta, até aqui, se eu te empresto. Tá? É o seguinte, como eu falei, vou fazer 67 anos, né? Já apanhei, já caí, já levantei e nunca... a primeira coisa que minha família me ensinou, meus pais, foi nunca desistir, sempre acreditar que tudo é lição, tudo é aprendizado. Eles não eram espíritas, eram umbandistas, e fui eu que trouxe o espiritismo para dentro da nossa casa, com a tarefa de unir, né? E agora os dois faleceram. E adivinha quem herdou a casa que eu tive que entregar? A casa principal, porque era uma região que tinha sido dominada por bandido, então eu saí, não vou botar ninguém em perigo, estou começando de novo. E é assim que a gente tem que fazer, cara. Você tem o ideal de achar Vishnu, então usa a tua música para te relaxar, porque você sabe que Shiva é o senhor da yoga também, né? Sim, sim. A música do yoga, eu acho, eu olho para você, você pegou violão, realmente você ficou bem de violão. Não sei se você toca bem, mas ficou bem, ficou. Então, não desiste não, tá? Olha o que o José Vieira falou, todos nós caímos, chegamos uma hora que a gente está cansado, mas se eu estou respirando é porque Deus quer que eu ainda trabalhe, aprenda e evolua, né? Então, nós que nascemos sozinhos, aprendemos a viver com muita gente, que agrada ou não, mas no caminho nós terminamos sozinhos. Então, que eu veja Shiva e reencontre todos aqueles que eu amo em Vishnu. E não desiste, não. Pode marcar terça, quarta, quinta. Não, quarta não, que eu falo aula de dança com a minha esposa, então não posso. Mas quinta-feira eu estou disponível, tá? Pode fazer que eu apareço, tá bom? Um abraço aí a você. Maravilha, gente. Prazer, porque essa foi a primeira vez assim que eu consigo te acompanhar mesmo, tá? Verdade, que maravilha. Poxa, muito obrigado por todos aqui. Adorei nosso encontro, né? Uma energia fantástica hoje. E todos estão, assim, com as carinhas aí, assim, eu gosto disso. O Vidal, com as palavras dele, assim, poxa, obrigado. Vidal é fantástico. Então, acho que agora já são 6 horas, né? Já. É o nosso horário, né? Na próxima vez eu toco o Mani Padme Hum. Okay. Né? Gratidão enorme, Paturi, por tudo que você nos transmitiu sempre, hoje. Sempre, ó. Fique com Gratidão. Deus. Gratidão mil.